Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda à Ideias de Trazer por Casa e a mais uma partilha, hoje sobre as leituras que eu já fiz nesta metade de 2019. Não tenho partilhado muito sobre os destralhos, é verdade, ou nada, porque não tenho destralhado, porque não tem dado, basicamente. Mas as pinturas já acabaram, depois mostro num outro momento. Agora, hoje eu gostaria de partilhar contigo as leituras que tenho feito ao longo deste ano, porque elas estão-se a acumular, então eu não vou deixar tudo para o fim e vou comentar algumas delas, até porque houve uma sugestão de partilha aqui sobre um dos livros lá no Instagram. Então, aquilo que já li. Este ano terminei o livro Fisiologia Transdimensional, de Décio Iandoli Jr., porque na verdade não tinha acabado o ano passado, acho que foi este que eu terminei este ano, que gostei muito. É um livro um pouco diferente, na perspectiva... Décio fala-nos muito sobre aqui a influência dos nossos pensamentos no nosso bem-estar, na nossa energia, mas também nos outros, não é? E fala-nos sobre pesquisas que têm sido feitas sobre esta influência mesmo à distância. E acaba por falar também na perspectiva espírita, aliando aqui à ciência. É um livro muito interessante. Eu não fiquei com ele, basta-me ler uma vez, retirei alguns conceitos, eu gosto de fotografar, de copiar algumas partes que penso que podem ser úteis, relembrar mais tarde pelo menos, e passei-o em frente. A Inutilidade do Sofrimento, de Maria Jesus Reis, é mais um livro que passou da lista do ano passado, que acabei por não ler, mas já terminei, também gostei. É um livro que ainda mantenho porque vou emprestar antes de o passar em frente, porque foi um livro interessante, não traz assim muito de novo, não é? Porque na verdade não ao terapeuta, pelo menos, porque na verdade é a partilha de diversos casos da terapeuta sobre sofrimento, diversas formas de sofrimento dos seus clientes e a forma como eles ultrapassaram estas questões e aquilo que sentiam, porque mais do que, até como um livro que partilhei, que li o ano passado, Cada um vê o que quer no molho de couves, que gostei muito e recomendei na altura. No fundo é isto, não é? É mais do que aquilo que nos acontece, é o que é que nós fazemos com aquilo que nos acontece. E é muito útil esta leitura também. Li também o livro, e não necessariamente nesta ordem, li também o livro Pineal, a Glândula da Vida Espiritual, de Eduardo Augusto Lourenço, que também gostei de ler, também achei muito interessante, especialmente algumas passagens, e mais para a frente no livro foi quando foi mais absorvente a leitura, digamos assim. Fala muito da investigação feita nesta área e ao longo do tempo sobre a pineal, esta glândula que durante muito tempo foi considerada como completamente desinteressante, que não tinha qualquer tipo de função, e hoje em dia, e já há um bom tempo, se considera que ela é a mãe das nossas glândulas, não é? Porque ela de alguma forma regula as outras glândulas, e estas glândulas, lembro ou informo, que são glândulas de produção de hormonas, então que são muito importantes para o nosso bem-estar também, para a manutenção do nosso ser, digamos assim, da vida. Muito interessante, aqui com muitas associações também da ciência à filosofia espírita, não é? E muito interessante. Depois li o livro, não depois, mas entretanto, sei lá, alguns aqui pelo meio, li o livro How to Remove Negative Beliefs and Free Your Life, de Nigel Paul Miller, que considerei muito importante também, muito interessante esta leitura. Também nada assim de novo, mas algumas perspectivas muito interessantes que muitas vezes não temos, não exercitamos, sobre aquilo que nos vai acontecendo ao longo da vida, sobre aquilo que nós acreditamos, sobre nós, os outros, a nossa vida, enfim, as diversas áreas da vida. Então é muito interessante mais sobre os nossos pensamentos e a forma como nós nos sentimos de acordo com estes pensamentos e como nós os podemos mudar, não é? Então é um bocadinho mais do mesmo, o tema de outros, mas não na leitura, na escrita, está de uma forma muito diferente. Mais do mesmo eu diria o tema, porque eu trago aqui muitos destes livros, muitas destas leituras, porque é um tema que me interessa, obviamente, não é? Li também o livro Why
Quantum Physicists Create More Abundance, de Greg Cohn, ou Kuhn, e que também achei muito interessante. Fala uma vez mais sobre a quântica e sobre os nossos pensamentos e sobre a criação da realidade. Aqui sim é associada à abundância de todos os níveis, não só financeira, não é? Li o livro How to Completely Change Your Life in 30 Seconds, de Robert C. Worcel e Earl Nightingale. É um clássico, digamos já, não propriamente, mas o discurso de Earl Nightingale é um clássico e este livro foi escrito sobre este discurso e vale a pena. Se ainda não ouviu, existem áudios no YouTube que pode ouvir com esta gravação de Earl Nightingale e que vale mesmo a pena ouvir. Se quiser ler este livro, também está disponível na internet, vale a pena ler, porque pode sim mudar a perspectiva sobre a sua vida em muito pouco tempo. Ask and It Is Given, Learning to Manifest Your Desires, da Esther e Jerry Hicks, e que, uma vez mais, eu gosto muito dos ensinamentos de Abraham e então, pronto, passam por aqui diversos títulos deles e da Esther e do Jerry Hicks, então vale a pena, recomendo. Tem muitos exercícios interessantes no final do livro que pode usar para mudar a perspectiva, para mudar a forma como se sente, para mudar a sua vida. A tua vida, para mudares a tua vida. O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, este eu li, foi um audiolivro que ouvi e que gostei. Já tinha ouvido falar tanto deste livro que estava extremamente curiosa para o ler ou ouvir, e gostei de ouvir, talvez tivesse gostado mais de ler. Há alguns livros, curiosamente, eu gosto mais de ler, mantenho-me mais atenta, porque eu vou ouvindo o audiolivro enquanto estou a fazer outras coisas. Então, por vezes, corro o risco de não dar toda a atenção que o livro merecia. Mas eu fui ouvindo e gostei. Ele acaba por repetir um pouco as ideias ao longo do livro, mas muitas vezes muitos livros são assim, porque é assim que nós interiorizamos melhor, mas gostei da experiência dele contar como foi para ele e como se tornou, entretanto, de alguma forma viral até na internet, não é? Mas muito interessante, e que fala sobre as manhãs, que será um desafio que passará por aqui, nos meus desafios do projeto 2019, de levantar bem cedinho para produzir mais, para esticar o dia, para poder me sentir melhor, cuidar de mim, ter mais espaço, mais tempo para mim, enfim, por aí. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, também ouvi o audiolivro. Este era daqueles que precisaria ter dado mais atenção, demorei imenso para o conseguir ouvir, porque na verdade senti que se repetia muito, não sei, talvez possa ter sido da tradução, talvez da leitura em si, talvez do meu momento, não sei, talvez de não estar a dar muita atenção, mas estava à espera de mais deste livro, porque já tinha ouvido falar também muito dele. Será um livro que provavelmente eu tentarei ler num outro momento, porque parece-me que pode valer a pena. Se eu sentir o mesmo que senti ao ouvi-lo, então pronto, não continuo, não valerá a pena, porque eu tenho também em formato digital. Mas gostei de ouvir. O tema está lá todo de fundo, mas pronto, achei que tinha ali muita repetição e acabou por me aborrecer um pouco em vários momentos. Li o livro 9 Passos para Viver em Alta Performance, de Gabriel Goffey, também muito interessante, muito prático, muito prático para o dia-a-dia, muito pragmático, mas também tem a ver aqui com as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso pensar, as nossas perspectivas. Também achei muito interessante. O livro O Poder, de Rhonda Byrne, a autora do livro O Segredo, que gostei muito de ler, é um pouco mais sobre a mesma perspectiva, embora um pouco mais além. Enquanto O Segredo nos fala muito da lei da atração, O Poder fala-nos da lei do amor. Então é um passo mais à frente, eu diria que pode até ser mais importante do que o outro, mas uma coisa leva à outra, enfim, por aí. Muito interessante e recomendo a leitura. Aqui estes não são propriamente, são livros, mas são como que
transcrições das aulas, das palestras de Hélio Couto, do professor Hélio Couto. Então foi o livro Introdução à Prosperidade, da série Prosperidade, o volume 1, o volume 2, Expandindo a Consciência da Prosperidade, o volume 3, sobre vendas. Foram estes 3 volumes apenas desta série. Li o livro Êxito Quântico, A Assombrosa Ciência da Riqueza e da Felicidade, de Sandra Anne Taylor, e parece que estava ali nesta mesma perspectiva, não é? Porque já que estava a ler sobre aquele tema, eu fui seguindo, e como gostei de um, passei ao outro, e gostei, passei ao outro, e por aí adiante, segui no mesmo tipo de tema, porque tenho de muitos temas diferentes, muitos livros em lista de espera. Também valeu a pena, também fala sobre aquilo que a ciência nos mostra hoje em dia e como nós podemos trazer isto para a nossa vida prática, diária, e para melhorar a nossa qualidade de vida. Li o livro Universo Autoconsciente, Como a Consciência Cria o Mundo Material, do físico Amit Goswami. Foi um dos que participou também no Segredo e que tem falado muito sobre esta aproximação, digamos assim. Eu vou colocar desta forma, não é isto que ele diz, mas vou colocar desta forma a aproximação da ciência à espiritualidade, e aqui falando sobre a consciência, sobre a quântica, sobre a base de tudo o que existe, falando sobre a pesquisa científica, falando sobre os princípios em quântica e sobre como nós podemos interpretar a nossa vida diária através desta perspectiva. É muito interessante e recomendo a leitura deste livro. Pode ser muito útil. O livro Dinheiro e a Lei da Atração, uma vez mais, ainda neste tema, Aprendendo a Atrair Riqueza, Saúde e Felicidade, de Esther e Jerry Hicks, uma vez mais os ensinamentos de Abraham. Vale a pena. Se gosta do tema ou ainda não conhece, vale a pena. Eu iria ao outro primeiro, mas este também é muito interessante. O livro que terminei há pouco tempo, A Vida é Sua, de Pedro Moreira, de Eduardo Moreira. Escrevi mal. Vamos corrigir. Eduardo Moreira. O livro, repito, é A Vida é Sua. Também é sobre escolhas, consciência, pensamentos, perspectivas, escolhas. O que é que nós fazemos, o que é que nós escolhemos fazer com aquilo que nos acontece. E ele partilha aqui são muitos textos que ele foi escrevendo ao longo do tempo. Aliás, parece-me a mim que ele é capaz de se ter desafiado a si mesmo a escrever um pouco todos os dias, e daí nasceu este livro, não sei, foi a ideia com que eu fiquei. Mas são reflexões muito interessantes sobre as coisas que iam acontecendo na vida, com a família, na sua prática profissional, enfim, e ele vai partilhando as coisas que foi aprendendo com os mentores dele, quer a domar, na arte de domar cavalos selvagens, quer na arte de treinar atletas de competição profissionais, enfim, por aí adiante, em diversas áreas. É muito interessante a perspectiva, aquilo que nós retiramos dali ajuda-nos a pensar de uma forma um bocadinho diferente sobre algumas coisas tão simples que estão lá no dia-a-dia, a que nem podemos nem estar a dar atenção. Vale a pena, é muito simples esta leitura, muito prática, rápida, e pode ser muito útil. Mas eu li mais, que não está aqui, então. Eu li o livro, aliás, aquele que acabaram por me dizer para partilhar, está aqui, ainda não piquei lá. Então foi o livro Ilusões, de Richard Bach, que eu gostei muito também. É um livro muito simples, uma leitura rápida, absorvente, eu diria, que nos fala um pouco sobre, Richard Bach é o autor de Fernão Capelo Gaivota, não é? E de mais uma série de livros muito conhecidos, que eu ainda não li, mas li este Ilusões, li resumos de outros livros, li excertos da escrita dele, mas ainda não tinha lido um livro completo, do princípio ao fim, e tenho vários. Então este foi o primeiro e gostei muito. Ele é piloto de um aeroplano, de um pequeno avião, e ele fala muito sobre estas experiências, estas suas viagens. E aqui nesta ele está a escrever sobre como seria um encontro com o Messias, com um Messias. E é muito interessante a forma como ele vai descrevendo
esta história, este encontro entre ele e este personagem que é um Messias, e é muito interessante e a perspectiva aqui é muito sobre esta da ilusão. A vida que nós vivemos é uma ilusão, não é? Aquilo que nós achamos que é a vida é uma ilusão, porque está tudo assente nas crenças que nós temos, que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Nós vamos aprendendo algo de determinada forma e nós acreditamos que aquilo é assim. E nós ficamos tão agarrados àquilo daquela forma, àquela forma com que nós aprendemos sobre o mundo, o outro, nós mesmos, as circunstâncias, que nós não conseguimos ver as coisas de uma forma diferente e não vemos que a outra verdade também lá está, outras formas de experienciar a verdade também existem, também podem ser nossas, mas nós não temos aquela outra forma de experienciar a vida, não experimentamos porque nós temos estas crenças. Então é muito interessante, vale a pena, recomendo. E julgo que ainda não ficou por picar mais nenhum aqui, não. Ou seja, já li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 livros este ano. Uau, está a correr muito bem. Eu tinha por meta ler 12, mas 12 numa lista específica, não é a TBR que construí para este ano, mas já passei, não é? Fantástico. Agora, neste momento eu estou a ler o livro, não sei se anotei aqui, eu estou a ler o livro Este em Formato Digital, Evolução Espontânea, Dr. Bruce Lipton e Steve Byrne. Muito interessante está a ser, mas estou mesmo no início ainda. E estou a ler o livro Positivamente, de Catarina Rivero e Helena Marujo, sobre psicologia positiva e com muitos exercícios, muitas estratégias sugeridas para nós melhorarmos a nossa qualidade de vida e vivermos de uma forma mais positiva, com uma mente mais positiva. Então serão os meus 2 próximos livros a serem terminados, mas está a correr muito bem. Como é que têm estado a ser as tuas leituras? Estão a correr bem também? Definiste, queres ler, gostas de ler? Porque há muita gente que não gosta de ler e está tudo bem. Eu diria que pode ser muito útil nesse caso ouvir, sei lá, quando estás no trânsito, ouvir um audiolivro, por exemplo, porque é muito interessante ouvir, e não só eu diria que mais do que a ficção, embora a ficção seja muito útil, muito interessante, de diversas formas, não só para aprender também, mas para nos permitir aliar-nos um bocadinho do nosso mundo e acabamos por experimentar novas perspectivas sobre as mesmas circunstâncias que nós vivemos em determinados momentos da nossa vida. Então é muito útil de diversas formas, mas também a não ficção também pode ser muito útil, e os livros mais teóricos também, ou que nos apresentam uma perspectiva diferente sobre algo, ou que nos falam sobre algo que nós gostaríamos de aprender. Então, seja do que for, o mundo dos livros, da literatura é imenso e vale a pena apostar por aí. Pode ser lendo ou pode ser ouvindo, não é? Porque temos essa oportunidade. Mensagem ali no computador do maridão, eu tirei o som do meu de propósito, mas pronto. Temos essa oportunidade, então fantástico, por não aproveitarmos para ir um pouco mais além, esticar um bocadinho as nossas fronteiras, os nossos horizontes, pode-nos ser muito útil. Então fica a sugestão, ficam algumas dicas de leitura, sugestões de leitura também. Tens sugestões de leitura, algo que leste recentemente e gostaste muito? Deixa abaixo nos comentários, vou gostar de saber, porque eu estou sempre a variar a ordem das minhas leituras. Aliás, eu já estive, para começar vários livros e depois alguém fala naquele, interessante, ainda não li aquele e também está na minha lista, também o tenho aqui, então passo aquele à frente antes de começar o outro. Acontece, vai acontecendo, então pode ser que seja o caso. Deixa-me a tua sugestão aqui abaixo e vamos trocando estas sugestões, não só de leituras, mas para já é a sugestão que quero deixar-te. Entretanto, por hoje é só, até breve, para te mostrar aqui como está, como ficou. Agora é arrumar, é limpar, é pôr tudo no lugar. Rimou. E em breve eu mostro como ficou. Por hoje é só, até breve. Beijinho, tenha um dia feliz.